Você quer aprender a fazer um agente de IA que consegue realizar consultas profissionais e escaláveis dentro do seu banco de dados? Bom, fique nesse vídeo que hoje você vai aprender a fazer essa tecnologia. Fala algoraments, sejam bem-vindos a esse meu vídeo de agentes de IA dentro do N8N. Bom pessoal, meu nome é Pedro. Hoje a gente vai fazer esse projeto de consultas SQL, selects dentro do seu banco de dados. Eu vou usar aqui um assunto bem genérico como o assunto de seguros. Então a gente vai criar um banco de dados de seguros, apólices, segurados e com a capacidade de também criar uma estrutura de sinistros. Beleza, pessoal? Eu vou apresentar para vocês aqui no N8N um fluxo pré-pronto, que eu realizei aqui, que basicamente a gente vai ter dois workflows, um do chat principal, que a gente vai conseguir conversar com o nosso agente, trocar uma ideia e tal, e pedir as consultas SQL quando a gente quiser. E também a gente vai ter o nosso Database Care Tool, que é um agente especificamente para realizar essas consultas. Tá bom, pessoal? Eu vou passar por essa estrutura. Como banco de dados, a gente vai usar o nosso Supabase, beleza? Um banco de dados da nuvem, bem fácil de configurar, bem simples e gratuito, tá? Eu tomei a liberdade de usar o Dbeaver como o nosso SGBD. Pessoal, e aí, bora lá pro vídeo? Bom, pessoal, bora lá. Eu vou entrar aqui primeiramente na nossa estrutura do chat principal. Tá? Bom, pessoal, eu entrei aqui na nossa estrutura do chat principal, que é aquele que a gente consegue conversar com a nossa IA. Basicamente, a estrutura é bem simples, na verdade. A gente colocou aqui um chat trigger, né? Que seria essa ferramenta aqui bem simples do N8N. Também colocamos o nosso AI agente, que seria o nó de configuração e que tem a capacidade de conversar com as ferramentas do N8N. Então ele está recebendo aqui o chat input lá do chat trigger. Então o que a gente escrever, ele vai usar como prompt do usuário, a mensagem que a gente escrever. E aqui tem o system message, que é basicamente um prompt que eu já deixei aqui no jeito, que onde o único papel dele é interpretar a intenção do usuário, decidir se é necessário realizar uma consulta e, quando for o caso, enviar a instrução do que ele quer, para a ferramenta que a gente tem conectada com esse AI agente, tá bom? Então aqui está o prompt, tá? Então basicamente eu defini todo esse exemplo de fluxo quando der certo, quando der errado, Então, por exemplo, os usuários, quais são os produtos mais vendidos este mês? Então ele vai passar um JSON com a chave ação consultar e a descrição, listar produtos mais vendidos do tal mês, Ele também passa a tabela, parâmetros e tal, isso aqui é algo mais opcional, tá? Então, esse nosso agente ele tem essa capacidade de interpretar o que o usuário quer e, quando o usuário quiser uma consulta, ele envia para o nossa tool, a nossa ferramenta do outro workflow, que tem a capacidade, é o agente consultador realmente, tá? Se o nosso agente consultor de banco de dados der algum erro, o nosso agente consultor de banco de dados vai retornar que deu erro e ele vai receber o erro aqui e vai retornar para o usuário. Indo aqui mais abaixo, a gente tem o tool, que é o que dá a ligação para o nosso workflow do agente especificamente de consultar bancos de dados, E ele vai passar o JSON quando necessário para essa tool aqui do outro workflow. No N8N, a gente tem essa capacidade, tá bom? De realmente a gente faz com que um agente de IA ele perceba que ele tem tools que são dele, Então, imagine isso aqui, dentro da estrutura do N8N. Abaixo, de toda essa plataforma tem comandos JavaScript, que quando a gente faz essa ligação aqui, essa haste vermelha, quando a gente faz essa ligação aqui, abaixo da plataforma tem uma estrutura de linguagem, uma programação que tá lá escrito, ó, você tem essa função aqui, ó.
né? É que nem nas linguagens de programação mesmo. Então a gente tem essa função aqui, o nossa IA, né? A nossa IA, que no caso ali é a IA do Gemini que a gente está usando, ela vai entender que, nossa, beleza, eu tenho essa função, né? Então eu posso enviar um argumento para dentro dessa função aqui, para dentro dessa tool, né? E o nome da função é o quê? No nosso caso, é um agente, opa, convertedor de SQL, né? De linguagem natural para SQL, entendeu? Então, por isso que a gente fez essa estrutura. Bom, pessoal, agora vamos passar aqui para o nosso agente consultador, né, de bancos de dados, né, Database Care Tool. A gente tem aqui um node de trigger. Quando ele for executado por um outro workflow, ele recebe todos os dados daquele outro workflow, né, que no caso é o que eu acabei de explicar para vocês. Então ele aceita aqui qualquer tipo de data, né, ele pode usar um define using JSON exemplo. Então, por exemplo, ele só receberia um JSON se fosse dessa estrutura aqui. Ou a gente pode definir os campos por aqui, né? Também é mais ou menos igual aquele, só que de forma da interface aqui do N8N, né? A gente escreve aqui e tal, ó. A gente vai receber um campo chamado número, não, identificador, ID pessoa, que sempre vai ser um número, né? A gente tem essa capacidade. Então a gente vai usar aqui o accept all data para receber aquele JSON que for enviado para o nosso workflow. Aqui a gente também tem um AI agente, vai ser um outro AI agente, né? Do JSON a gente vai receber só a query, é o que a gente precisa, né? Que é o campo da intenção do usuário em si, do que ele quer procurar dentro do nosso banco de dados. E aqui a gente vai fazer o nosso System Message, né? Só que para esse System Message a gente precisa da nossa estrutura de banco de dados, que a gente ainda não criou, mas a gente já vai passar por isso. Também estou usando o Gemini como o nosso AI aqui, interpretador. Estamos usando uma estrutura de output parser também, para deixar mais específico o retorno, tá? O retorno dessa IA para dentro do nosso nó, que executa carries SQL dentro do nosso banco de dados PostgreSQL, tá? Já definido a estrutura por aqui, vai passar para aqui para dentro, né? E o JSON, né, que o AI a gente retornar, a gente vai passar o json.output.carrySQL, tá? Para dentro do execute query. E o que esse execute query vai retornar? Um outro JSON com os dados do nosso banco de dados. Bora lá criar a nossa estrutura de banco de dados. Eu vou usar o grandioso ChatGPT aqui para criar um modelinho de banco de dados de seguros e vamos que vamos. Bom, pessoal, depois de fazer o prompt lá para o ChatGPT criar a nossa estrutura de banco de dados, a gente já tem aqui as nossas tabelas, né? Ela é do ramo de seguros mesmo, de seguros automóvel, tá bom? Então a gente tem aqui o nosso usuário, que é o nosso segurado em si, né? Ele recebe o ID, o nome, estado, tudo isso aí. Temos o veículo daquele usuário, tá? Que dá referência como foreign key da tabela usuário, né? Então a gente tem o modelo do carro dele, temos a apólice também e o sinistro quando ocorrer. Então eu vou criar aqui a tabelinha usuário. Deixa aqui a gente criar. A gente está conectado lá no nosso Supabase, tá bom? Dentro do Debeaver, beleza? A gente também tem essa capacidade muito legal de fazer essa conectividade. Veículo criado, tabela apólice criada, tabela sinistro criada. Tomei a liberdade também lá do ChatGPT, nosso grande uso, fazer alguns inserts pra gente, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, eu já fiz os nossos inserts aqui, né, nos estatísticas, tem como a gente ver os logs. Eu fiz alguns inserts de usuário, alguns carros desses usuários, a apólice, o sinistro, tá? E vamos continuando aqui na nossa estrutura do nosso projetinho. Bom, pessoal, quando a gente fala para nossa IA realizar consultas dentro do nosso banco de dados, a gente tem diversas formas, diversas mesmo, né? O que eu acho melhor e mais seguro? O que eu acho melhor e mais seguro é fazer uma view. Por que, Pedro, fazer uma view? Quando a gente faz uma view, a gente está referenciando aqui todos os nossos IDs e senhas, dados pessoais como CPF. A gente referencia só os dados que a gente quer, tá? E por isso que eu acho isso muito mais seguro dentro de uma programação com inteligência artificial.
Então eu crio uma view aqui que só vai trazer informações dos sinistros detalhados. Aquilo que é importante para a IA. Porque a IA vai precisar saber de uma senha de um usuário. Não sei se isso é tão interessante, tá? Então vamos criar aqui uma view. Ela vai trazer uma tabelona, né? De informações dos nossos sinistros detalhados. Esse aqui vai. Legal. Trouxe aqui. Então a gente tem as informações que o nosso agente consultador vai conseguir consultar, tá? Bom, pessoal, bora lá criar o nosso prompt do agente consultador, né, que vai usar esses dados das views. Vamos lá. Bom, pessoal, retornando para vocês após a criação do nosso prompt profissional do agente SQL. Bom, então temos aqui um prompt, a gente construir SQL, PostgreSQL, a gente tem que definir a linguagem de banco de dados. Então você é um agente especializado em consultas SQL, coloquei todas as regras importantes, né? Você não pode criar, alterar ou deletar dados, tá? Ele vai fazer realmente só consultas SQL. Então se a consulta for bem sucedida, ele vai retornar o JSON, query, select. Se não for possível entender a intenção do usuário, vai retornar o JSON lá para o nosso agente chat principal. Não foi possível gerar uma consulta SQL válida a partir da intenção informada. 4. Você deve escrever consultas SQL válidas para PostgreSQL com formatação clara, sem comentários. Não pode escrever delete, update, create. Aqui vai a charada, né? Essa estrutura da view aqui, né? Então a gente passa o ID, o identificador do usuário, nome do usuário, né? A cidade, modelo, placa do carro, enfim. A gente passa aqui todas as informações da nossa view analítica. E mais prompts aqui para definir algo bem certeiro para o nosso agente consultador SQL, tá? Eu já deixei aqui no jeito, dentro do nosso Database Query Tool. Então já está aqui no jeito, já realizei esse Ctrl V. E tem como a gente testar, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso dbeaver e tentar fazer alguma consulta aqui, de acordo com a nossa view. Então, por exemplo, a gente pode buscar aqui um count. Eu vou querer fazer quantos sinistros a gente tem por cidade. Quantidade de sinistros. From a nossa view detalhada. Agrupada por... Deixa eu ver se A ponto aparece aqui. Não dá pra aparecer, mas não tá aparecendo não. Por cidade de usuário. Vamos... Tentativa e erro aqui, vamos ver se vai dar certo de cara. Legal. Eu posso colocar aqui o nome da cidade do usuário. Então, São Paulo, a gente teve 3 sinistros. Curitiba 1, Porto Alegre 1, enfim. Vamos lá ver se tá certo mesmo. Vamos fazer essa consulta aqui de tudo mesmo, pra gente ir na mão aqui e ver. Então, ó, o João Pereira, ele teve um sinistro em São Paulo, né? Vamos ver aqui. Número da pólice e tal, data de início, data fim da pólice. Aí, ó, data da ocorrência. Então, ele teve um sinistro no dia 22/7/2024 e um no dia 10/3 de 2024. Colisão traseira, roubo total, isso lá em São Paulo e outro lugar em Guarulhos. Legal? Quando a gente fala da cidade do usuário, a gente tá falando aqui, então tá mais ou menos errado, né? É legal a gente até ver qual que é a cidade que a IA vai usar. No caso, eu fiz a cidade que o usuário nasceu, sei lá, que é o U. O aqui é o usuário, né? Então a gente tá pegando a cidade que o usuário nasceu. No caso, tem que ser a cidade da ocorrência, tá? Olha o viés de informação aí. Vamos lá. Isso é muito legal, pessoal, pra gente definir certinho como que vai ser o prompt, né? A IA ela tem que entender a nossa estrutura de banco de dados e a nossa view analítica. Então agora sim, a gente teve um sinistro por cidade, né? Então essa ocorrência aqui foi uma ocorrência em São Paulo e outra em Guarulhos, né? Que são cidades diferentes, tá? Tudo bem que o usuário ele nasceu em São Paulo, mas a ocorrência foi em Guarulhos, tá bom? Brincadeira. Vamos aqui no chat principal. Vou jogar aqui, ó. Olá, quero todos os sinistros por cidade. Então ele vai lá no Gemini, vai realizar a intenção, vai mandar para o nosso workflow e o nosso workflow vai retornar um JSON com todas as informações. Aí, ó, a nossa IA entendeu lá a questão da cidade de ocorrência. Certinho, pessoal. Maravilha, tá bom? Vamos lá nos logs do nosso Database Query Tool. Aqui em Executions, a gente pode ver o que ele fez.
deixar carregar aqui. Já carregou. Então ele recebeu aqui a query, todos os sinistros por cidade. Nosso AI agente trabalhou aqui com o Gemini. Todas as respostas do Gemini. O system, né? O que ele queria e tal. O Gemini trabalhou e entendeu que era para enviar pro tool. Né? Entendeu aqui, ó, que era para enviar pro nosso Structured Output Parser. Select cidade, cidade de sinistro. Ele fez algo diferente aqui, né? De count ID sinistro, total de sinistros. From VW sinistros detalhados, group by cidade de ocorrência. Enviou essa query pro nosso Node execute a SQL query. Ela retornou aqui todas as informações, tá? Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Nos próximos vídeos a gente pode levantar aqui erros de segurança, né, que a gente tem na nossa estrutura. Claro que ela tem. Eu acho que, por exemplo, pensando num cenário produtivo, não seria legal que o nosso agente de IA ele tivesse todos os usuários. Ele pode realizar consultas para todos os usuários, né? Então, por exemplo, eu sou o Pedro, eu posso saber qual o sinistro do Joãozinho, por exemplo. Eu acho que isso não é tão legal. Vai que o nosso banco de dados ele tivesse 1 milhão de linhas. Será que era melhor usar consultas via RAG? Usar vector embedding e tudo isso? Será que é a melhor estrutura montar uma view mesmo? Né? E se o usuário conseguir realizar comandos destrutivos, tipo um delete sem where? Né? Então, essas coisas a gente tem que levantar, né? Eu acho válido uma conversa avançada, né, sobre esse tipo de programação nova com IA, né, que está surgindo, mas a missão aqui foi concluída, que é fazer essa introdução para vocês. Eu queria deixar para vocês aqui o meu LinkedIn, tá bom? Eu queria deixar também o meu perfil no Instagram, o Algora, tá bom? Meu número do WhatsApp, caso vocês tiverem alguma dúvida aí de lógica de programação e tal, do nosso workflow e tudo mais. Obrigado por esse vídeo maravilhoso. Não se esqueçam de sempre sair da sua zona de conforto e Algora Amém na voz.